Abra comigo a sua Bíblia lá no Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo 14, a partir do versículo de número 17, o texto diz: E lhes disseram, tudo o que temos são apenas 5 pães e 2 peixinhos. E Jesus disse, tragam eles aqui. E ordenou que a multidão se assentasse na grama e tomou os 5 pães e os 2 peixes e olhando para os céus, deu graças e partiu os pães. Em seguida deu aos discípulos e eles deram às multidões. Tomaram e comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. E os que comeram foram cerca de 5.000 homens, sem contar com mulheres e crianças. Jesus, ele sempre nos desafia, sempre nos encoraja a irmos um pouco além ao lado dele, a crescermos um pouco mais no conhecimento de quem ele é, no conhecimento da sua graça e no conhecimento do seu poder. E Jesus levou os discípulos um pouco além através desse ensinamento por meio da multiplicação dos pães. Você deve lembrar-se que o Filho de Deus estava ensinando as pessoas e quando chegou o final da tarde, Jesus então decidiu despedir as multidões, mas não que elas fossem para casa sem antes alimentar-se. E então ele desafiou os discípulos a dar de comer às multidões. Aí os discípulos ficaram pasmados, né? O texto bíblico diz aqui que eram cerca de 5.000 homens. Se nós levarmos em consideração mulheres e crianças, tinham ali aproximadamente 10.000 pessoas reunidas ouvindo a mensagem de Jesus. Tente imaginar o desespero dos discípulos quando eles foram impulsionados pelo Senhor, foram impelidos pelo Senhor a alimentar 10.000 pessoas. Eles olharam para os outros e disseram, Jesus, isso é impossível. Em um outro evangelho diz que nem 200 denários seriam capazes de sustentar toda aquela multidão. Lembrando que o denário é o trabalho, é o salário de um trabalhador de um dia, o salário de um trabalhador que trabalhou ali um grande período. Ele diz que nem 200 denários poderiam suprir toda aquela multidão. E aí Jesus diz para os discípulos, o que é que vocês têm aí? E o texto diz que eles tinham apenas nas suas mãos 5 pães e 2 peixinhos que foram entregues por um jovem que estava ali ouvindo a mensagem de Jesus. O texto diz que o Senhor tomou aqueles 5 pães, aqueles 2 peixinhos e ele deu graças por aquilo que ele tinha nas suas mãos. Um dos princípios importantes que nós precisamos aprender é o princípio da gratidão. Às vezes nós estamos reclamando daquilo que nós temos nas mãos, porque nós olhamos para as necessidades e percebemos que aquilo que nós temos nas nossas mãos é insuficiente para suprir a necessidade, para alimentar a demanda que está na nossa volta. E a gente reclama, a gente murmura, a gente esquece de agradecer a Deus por aquilo que nós temos nas nossas mãos. O texto diz que Jesus sabia que tinham 10.000 pessoas necessitando de ser alimentadas, mas ao invés de olhar para os discípulos e dizer assim, é só isso que vocês têm? Só 5 pães? Só 5 pães e 2 peixinhos? Vocês não têm mais do que isso? Não, Jesus pegou esses 5 pães, esses 2 peixes, ele deu graças e o texto diz que, pedindo à multidão para que estivesse assentada, os discípulos então começaram a repartir os pães e os peixes. E não me pergunte como, porque milagre não se explica, milagre se vive. O texto bíblico diz que aqueles pães começaram a multiplicar-se de tal maneira que toda a multidão foi alimentada e não apenas ela foi alimentada, como sobraram 12 cestos cheios de pão e peixe, 1 cesto para cada discípulo. Olha, nesse dia eu tenho certeza que Jesus ele quer me desafiar e desafiar você a darmos um passo a mais com ele, a darmos um passo de fé para aprendermos um pouco mais sobre ele, um pouco mais sobre o seu caráter. E como é que ele faz isso? Nos desafiando nas situações da nossa vida, nos desafiando a aprendermos mais sobre ele nas coisas que nós enfrentamos no nosso dia a dia. E o texto bíblico diz que os discípulos ficaram maravilhados ao perceber aquilo que Jesus Cristo podia fazer em prol daquela multidão que necessitava de ser alimentada. Sabe, nesse dia, Jesus quer nos levar a darmos um passo a mais com ele. Ele não quer simplesmente, ele não quer apenas encher a nossa vida de fartura, encher a nossa vida de alegria, de paz, de gozo. Ele pode fazer isso, ele quer fazer isso, mas perceba que o ensinamento central do que Jesus Cristo fez
foi levar os discípulos a terem mais do conhecimento de quem Ele era, da sua compaixão, da sua misericórdia, do seu poder, que nessa ocasião foi expresso para os discípulos através da forma como Ele levou essa multidão a ser alimentada. Jesus pode fazer isso. Eu não sei qual é a situação que você está passando, mas eu posso te garantir que Cristo, o Senhor Jesus, o Filho de Deus, Ele pode levar você a conhecê-lo mais e mais através dessa situação, desse problema que você está passando. Talvez seja uma enfermidade, talvez seja um desentendimento familiar entre você, marido com sua esposa, entre você, esposa com seu marido. Talvez seja um desentendimento entre você, pai com seu filho, ou você, filho com o seu pai. Talvez seja um desentendimento no seu trabalho, talvez seja até mesmo uma ausência de suprimento na área financeira. Eu não sei o que você está passando. Talvez você esteja passando por uma situação que eu nem mencionei aqui, seja talvez mais complexa do que essa, ou talvez um pouco mais simples. Mas eu quero dizer para você que o Filho de Deus está com você. E Ele quer levar você, nesse dia, através dessa situação, a conhecer um pouco mais da sua graça, a conhecer um pouco mais do seu caráter. A minha pergunta é, o que é que você tem nas suas mãos? Você já agradeceu ao Senhor por isso? Você já deu graças ao Senhor por isso? Você já externou a Ele gratidão por aquilo que Ele tem dado nas suas mãos? Talvez para você pareça tão pouco, mas para Ele é o suficiente para operar algo extraordinário na sua vida, algo extraordinário no seu coração. Então deixe Deus usar você.